como jogam as seleções do grupo de Cabo Verde neste Mundial 2026. Depois de ter feito a análise do grupo do Brasil neste Mundial, avançamos então para este, que é o segundo episódio desta série de análises que eu estou a fazer do grupo das seleções lusófonas neste Campeonato do Mundo. E hoje é o grande dia em que os Tubarões Azuis vão estrear em Campeonatos do Mundo, então não havia dia melhor para dissecar taticamente este que é o Grupo H do Mundial 2026. O Grupo H, que é na verdade um grupo bastante pesado. Temos uma mistura de uma seleção estreante como Cabo Verde, que chega pela primeira vez em sua história em Mundiais, que vai ter ali uma opção mais acessível, que é a Arábia Saudita, que apesar de ter tido muito investimento nos últimos anos, ainda é uma seleção de uma prateleira mais baixa e mais acessível, mas que procura ter talvez o melhor desempenho da sua história com um novo treinador. Por outro lado, temos o Uruguai, que é um gigante, sobretudo do século passado, bicampeão mundial, mas que nos últimos anos tem perdido muito da sua potência e se tenta reencontrar com Marcelo Bielsa após o fim da era Cavani e Soares. E por fim, temos a Espanha, a atual campeã europeia e que vai à procura da sua segunda estrela mundial e é talvez a grande favorita ao título mundial este ano. Também é um grupo sem dúvidas muito difícil para Cabo Verde, mas é um grupo onde há espaço para surpresas, se houver muita organização tática. É isso que vamos ver. E começamos então por aquela seleção que nos interessa mais, que é Cabo Verde, que é possivelmente uma das histórias mais bonitas deste Mundial. Estamos a falar de um país que vai fazer a sua estreia absoluta em campeonatos do mundo e que é o segundo país menos populoso da história a conseguir uma classificação para mundiais. Então Cabo Verde, sem dúvidas, vem para viver o melhor momento da sua história. Ao comando do leme dos Tubarões Azuis está Bubista, antigo jogador da seleção, antigo capitão da seleção e que comanda a seleção de Cabo Verde já desde 2020. Um treinador que conseguiu dar a Cabo Verde uma estrutura completamente nova, uma equipa muito mais organizada e muito mais competitiva. Trouxe muito mais hipóteses de fazer frente a outras seleções do continente africano. Logo no primeiro grande torneio de Bubista, a Taça Africana das Nações, em 2021, Cabo Verde chega aos oitavos da competição e é eliminado apenas pelo Senegal, que vai ser o campeão da altura. Em 2023, Cabo Verde não só chega aos quartos, como lidera um grupo que tem Egito e Gana, mas por um grande acaso, em 2025, Cabo Verde falha o apuramento da Taça Africana das Nações. Apenas Cabo Verde e Gana, das seleções africanas que vão ao Mundial, não conseguiram o apuramento ao CAN. Então Cabo Verde perde essa grande oportunidade de fazer mais um teste nos grandes palcos antes desta que é a maior prova de todas, que é o Campeonato do Mundo. Mas ainda assim, não perde o feito de ter conseguido um excelente apuramento para o Mundial ao liderar um grupo que tinha Camarões para essa histórica primeira participação em Mundiais. Cabo Verde vai assentar então num 4-2-3-1 e que vai priorizar muito um bloco médio-baixo, linhas muito próximas, para justamente poder fazer saída mais curta, para que possa atrair a defesa adversária, atrair a pressão e aí sim fazer a ligação direta, a transição rápida para os jogadores da frente. E para isso usa muitos jogadores veteranos, como Vozinha, guarda-redes de 40 anos, que é um símbolo nacional, e também dois centrais muito sólidos, como Pico Lopes, que é possivelmente uma das grandes histórias deste Mundial. Jogador que, na verdade, é nascido na Irlanda, mas que tem ascendência de Cabo Verde e que foi contactado pela seleção através do LinkedIn e que se tornou o melhor central da seleção de Cabo Verde atualmente, mas é muito bem acompanhado por Logan Costa, que joga no Villarreal e que também traz muita solidez defensiva à seleção de Cabo Verde. Consegue mesmo fazer frente às seleções de alto nível competitivo. No meio campo, Kevin Pina é o nome que vai fazer a sustentação da equipa, é o homem que vai ganhar duelos, que vai ditar o ritmo e a potência da agressividade da defesa de Cabo Verde, mas que também vai conseguir dar essa criatividade e essa capacidade de Cabo Verde de respirar com bola. A seleção gosta de ter bola, gosta de fazer saída curta, para assim, quando for melhor, explorar as costas e a transição rápida. E é justamente aí que vão entrar então grandes nomes como Jovane Cabral, Livramento, jogador de Casa Pia, que vai conseguir fazer este pivô para que Jovane possa ser essa flecha de velocidade pela esquerda, e também Ryan Mendes, que é o capitão, jogador com mais jogos e também com mais golos da história da seleção de Cabo Verde, vai ser a alma e o coração desta seleção, mas na verdade vai ser um jogador muito mais técnico, que vai ser muito mais o jogador do 1 para 1, do desequilíbrio, então dá muitas possibilidades a Cabo Verde pela direita. Então Ryan Mendes é também um dos grandes nomes desta seleção. Por fim então, temos aqui um Cabo Verde que foi completamente reestruturado, procurar muitos jogadores que tenham ascendência a Cabo Verde e conseguiu reforçar muito bem a sua equipa. Vai ter novidades como Sidney Cabral, vai ter o Pico Lopes como uma grande base defensiva, com muita organização, com muita estabilidade, um coletivo muito forte, muito unido, com uma ideia muito bem definida, que vai enfrentar uma vida muito dura, mas com a sua organização e estabilidade pode, quem sabe, encontrar aquele ataque cirúrgico que vai permitir a Cabo Verde continuar a sonhar neste inédito campeonato do mundo. E quis o destino que a estreia dos Tubarões Azuis fosse logo contra aquela que é possivelmente a grande favorita a vencer o campeonato do mundo, a atual campeã europeia, Espanha. Comandada por Luís de la Fuente, a Espanha é uma seleção que se tem conseguido reinventar constantemente
após ter sido comandada por Luís Henrique. É uma seleção que gosta muito de ter posse, mas uma posse de bola muito mais objetiva. Vamos ter uma Espanha muito mais ofensiva, muito mais intensa, com uma pressão muito mais alta, e que justamente por isso é uma Espanha que também chega com algumas dúvidas para o Campeonato do Mundo, porque é uma seleção que vê os seus grandes nomes passarem por problemas físicos. É o caso de Rodri, é o caso de Nico Williams, é o caso de Carvajal, é o caso do próprio Lamine Yamal. Então é uma seleção que chega com várias dúvidas em relação a como é que se vai desenhar neste campeonato do mundo, mas é uma seleção muito forte, um jogo muito coletivo, com linhas muito subidas, é uma seleção que vai potenciar muito, ter laterais ofensivos, e não à toa que o Corelha conseguiu se manter como titular absoluto porque faz um Euro incrível, e esses de lateral versátil que sobe, procura jogo, e é justamente por esse motivo. Quando falamos da lesão de Carvajal, o grande nome a assumir a lateral direita, muito possivelmente, é Marcos Llorente, um médio de origem que consegue fazer essa função lateral direito muito bem, e possivelmente vai ser ele o substituto de Carvajal, justamente pela capacidade que ele vai ter, assim como com o Corelha, ser muito mais intenso e dar muito mais opções ofensivas. Esta Espanha, que meio campo vai ter simplesmente Rodri, se não for o Rodri, Zubimendi, outro médio fantástico, acompanhados de Pedri e Fabián Ruiz, que também teve alguns problemas físicos, mas se não for o Fabián, podemos muito bem ter várias opções qualificadas, como o Dani Olmo. Na frente não há muitas dúvidas, seria Nico Williams, Oyarzabal e Lamine Yamal. Nico e Yamal, por agora em dúvida pela sua condição física, entre a Baena e Ferran Torres, possivelmente, mas a grande dúvida da Espanha é na defesa. Os nomes que surgem à frente são Laporte e Cubarsí, uma dupla muito sólida, mas que ao mesmo tempo deixa muitas dúvidas sobre quem é que vai ser a opção caso um dos dois não esteja disponível. Faltam nomes como Ledorman, que dariam uma profundidade maior a este plantel. Então sinto uma Espanha muito forte, mas que tem sofrido com várias lesões e que não tem no plantel a mesma profundidade, porque falamos de jogadores de nível bolador e é muito difícil ter uma reposição à altura, por mais que os jogadores sejam extremamente qualificados. Espanha então que vai ter essa posse vertical, e o grande trunfo vai passar pela forma como Pedri e Fabián Ruiz vão conseguir desbloquear a genialidade que há nos extremos da Espanha, com Nico e Yamal, e justamente por isso, por ver-se um jogo muito difícil a Cabo Verde, é uma seleção que vai pressionar muito alto, vai dificultar a saída, e justamente por isso vai dificultar também a possibilidade de Cabo Verde explorar as costas, por mais que seja uma seleção que sobe muito. Então vai haver o espaço para o livramento explorar, mas é uma seleção que vai fazer uma pressão muito alta, talvez dificulte a qualidade desse passe. Então o Cabo Verde vai mesmo precisar fazer o jogo perfeito e esperar uma bola que possa tornar esta uma das maiores histórias do Campeonato do Mundo. E se a Espanha vai ser logo o maior desafio tático Cabo Verde no Mundial, logo a seguir vemos o Uruguai, que vai ser o maior desafio físico para a seleção de Bobista. O Uruguai, que é comandado por Bielsa, mas que chega num momento muito delicado e muito difícil de prever. Quando Marcelo Bielsa assume o Uruguai, no início do ciclo, havia uma expectativa muito grande. E logo no início viu-se um impacto muito positivo. O Uruguai começa a jogar bem, consegue fazer frente ao Brasil e à Argentina, e criou-se essa expectativa de que o Uruguai chegasse com boas expectativas para este Mundial. Não é o caso do Uruguai, porque o Uruguai ao longo dos anos vai começando a ter problemas de relação entre o Bielsa e os próprios jogadores, onde o despedimento do Bielsa era uma opção talvez muito esperada, mas não aconteceu. O Bielsa foi mantido pela Federação Uruguaia e vai ser o treinador do Uruguai. E o ambiente conseguiu melhorar um pouco. O Uruguai consegue ser um pouco mais convincente do que aquela seleção que levou 5-1 dos Estados Unidos. Em março já conseguiu ser uma seleção um pouco mais confiável, fazer os jogos minimamente satisfatórios contra a Inglaterra, por exemplo. Ainda assim, como se o problema interno de relação não fosse o suficiente para este Uruguai já ser uma dúvida muito grande, o Uruguai também sofre muito com a condição física dos seus jogadores. Darwin Núñez, que seria logo o nome óbvio para ser o grande 9 e a grande referência ofensiva deste Uruguai, não foi sequer inscrito no campeonato saudita, pelo que o Darwin Núñez não disputou o campeonato ao longo da época e chega com muitas dúvidas sobre qual é que é a sua real condição física. Uma situação muito parecida com a do Ugarte, perdeu muito espaço na sua equipa, também teve pouquíssimos minutos ao longo da época, então não sabe dizer qual é que é a condição física do Ugarte e Darwin Núñez. Para piorar, a Arrascaeta, que finalmente começava a demonstrar no Uruguai uma forma um pouco parecida ao desempenho fantástico que consegue pôr ao serviço do Flamengo, e está lesionado. O Arrascaeta não foi cortado do Mundial, mas ainda existem muitas dúvidas se ele sequer vai conseguir jogar, principalmente os primeiros jogos. Então o Uruguai perde muito o seu único camisa 10 de ofício. E agora surge uma grande dúvida: quem é que vai assumir a posição do Georgian? Dúvidas também existem em quase todos os lados do Uruguai. Há dúvidas se a baliza vamos ter Muslera ou Rocher. Rocher que foi o titular ao longo do ciclo quase todo, mas que a sua forma junto com a do Internacional caiu imenso e muito possivelmente vai ser o Muslera o titular. Enquanto na direita, grande parte do ciclo foi o Nández o titular, mas Guilherme Varela do Flamengo tem feito uma época fantástica, teve um 2025 muito forte e possivelmente vai ser o titular do Uruguai nesse momento. À esquerda também surgem dúvidas, porque Piquerez em teoria
seria o grande nome para esta lateral, mas Piquerez também está com grandes problemas físicos, pelo que surge a dúvida se vai ser o mesmo Piquerez a jogar a defesa esquerda ou se Matias Oliveira, central, vai ser improvisado à esquerda, o que leva a ainda mais problemas porque a defesa central do Uruguai também é um problema. Oliveira era talvez a única certeza do que é que Bielsa pretendia nesta linha defensiva, acompanhado por Ronald Araújo. Ronald Araújo, de início, está fora por condição física. E se o Oliveira for preciso ir à defesa esquerda, a dúvida fica ainda maior se vai ser Jiménez ou quem mais é que vai ser a dupla de centrais do Uruguai. No meio campo, dúvidas também, justamente como é que Valverde vai compensar esta falta do Arrascaeta. Em teoria, seria Valverde e Bentancur a fazer o duplo pivô, com Arrascaeta à frente e Maxi Araújo à esquerda e muito possivelmente Pellistri ou Canóbio, que regressou e foi titular nos últimos 2 jogos, pela direita. Com a ausência da Arrascaeta, existe a possibilidade de ser mesmo Bentancur e Ugarte a fazer o duplo pivô, pelo que o Valverde ou vai ter de assumir a posição 10, a posição da Arrascaeta, ou então seja preciso que o Uruguai se reinvente oficialmente como um 4-4-2. O Valverde é que assumiria ou o lugar do Ugarte ou então o lugar do Canóbio, à direita, à semelhança do que faz no Real Madrid. E Darwin Núñez, se tiver condições de jogo, será acompanhado por Vinas em uma dupla de avançados. Então muitas dúvidas sobre o que é que vai ser o Uruguai a nível de composição. Mas o que não há dúvidas é a forma como este Uruguai vai jogar. Vai ser uma equipa muito intensa, preza por um jogo muito físico, uma equipa que não tem preocupações em ser uma equipa que vai mesmo tornar o jogo feio, o jogo faltoso, uma equipa que faz muitas faltas, uma equipa que é muito aguerrida, que vai pôr a cabeça onde muitos jogadores não põem o pé e que vai tornar qualquer jogo um inferno para a equipa adversária, com uma marcação ao homem, uma intensidade muito alta, o jogo inteiro, em todos os setores do relevado, e que pode levar, por exemplo, a que Maxi Araújo e Pellistri possa mesmo até fazer de lateral, em que os laterais vão para dentro, para possibilitar o Uruguai ter quase uma linha de 6 a defender, se isso é o que for preciso naquele momento. Quando recupera a bola, velocidade, transição, infiltração de Darwin Núñez e Vinas à frente e de possibilitar que o Valverde possa chegar ao ataque para encontrar um passe genial, ou quem sabe até a meia distância. Então Valverde é o grande nome desta seleção, porque o perfil dele é basicamente o perfil que a seleção vai ter como um todo. Sobre o duelo com Cabo Verde, a verdade é que se trata de um jogo onde, se os tubarões azuis não conseguirem lidar com essa alta intensidade, e vão ter mesmo uma vida muito difícil, se o conseguirem fazer, é muito possível que o Cabo Verde consiga encontrar uma bola nas costas da defesa uruguaia. Então Cabo Verde pode sonhar com uma surpresa, apesar de que sim, é muito difícil. Porque é uma seleção, mesmo se o individual não resultar, o coletivo é muito difícil que falhe. E vai ser após essas duas grandes boas-vindas ao que é o Campeonato do Mundo que Cabo Verde vai ter talvez o jogo mais acessível. A Arábia Saudita, que é talvez a grande interrogação deste grupo. É uma seleção quase impossível de prever. A verdade é que a Arábia Saudita troca o seu treinador após os Jogos de Março. O atual treinador da Arábia Saudita, o grego Jorge Jesus, há de ter feito apenas 2 jogos ao comando da seleção. Obviamente, Jorge Jesus é um treinador que tem muito conhecimento do campeonato árabe, já lá treinou em vários contextos diferentes, então é um treinador que tem um conhecimento quase que integral do que é o campeonato saudita, então é uma boa opção para uma seleção que tem, sobretudo, um plantel composto quase que na sua inteiridade por jogadores do campeonato árabe. O problema é que isso torna muito difícil de prever o que é que a Arábia Saudita vai ser. Provavelmente trabalhava num 4-5-1 ou num 5-4-1 até, ou seja, formações muito defensivas normalmente, mas a verdade é que nos 2 jogos que faz a Arábia Saudita apresenta-se num 4-4-2. Vai ter uma equipa que vai priorizar muito a defesa, porque apesar do grande crescimento que o futebol saudita teve como um todo, a verdade é que a seleção não acompanhou tal. Os jogadores sauditas ainda não chegaram lá. Então continua a ser um plantel muito frágil, sem ser o grande nome desta seleção, Al-Dazari, não há assim grandes nomes nesta seleção. Possivelmente o único grande nome desta seleção é o Saúd Abdulhamid, defesa direito da Roma, que fez uma excelente época e que é talvez a outra grande referência desta seleção. Tem sim alguma qualidade, mas em comparação às demais seleções do grupo, continua a ser uma equipa bastante prejudicada. Sem ter grandes ideias do que é que Donis vai mesmo querer implementar, até porque os amigáveis que a Arábia Saudita faz não são grandes referências para o que é que vai ter a nível de dificuldade neste campeonato. Faz um amigável contra Porto Rico, não é de todo uma grande referência para o que é que o Uruguai vai ser. E contra o Senegal, que apesar de também ser do continente africano, é uma prateleira acima do que é que Cabo Verde vai ser. Então eu diria que a Arábia Saudita não chega com grande preparação para o que vai ser este grupo. A Arábia Saudita vai ser uma equipa que vai priorizar a defesa, mesmo no 4-4-2, mas que vai ter, sobretudo, a grande referência ao Dazari. Foi o herói da vitória sobre a Argentina em 2022 e que chega hoje como o grande nome técnico desta seleção. Vai ser uma seleção então que talvez mesmo num 4-5-1 ou num 4-4-2 seja um pouco a mesma coisa, porque quando eu imagino quem é que vai ser esse segundo ponta a fazer companhia a Al Buraikan, seria possivelmente ao Juveir, que é na verdade o médio de origem
e que pode não só fazer este duplo avançado, como também ser o próprio 10 desta seleção. Mas então eu diria que o mais possível é que seja mesmo 4-4-2, onde Juveiro vai ser dupla de avançado com Buray Cano, vamos ter Al-Lauzari à esquerda, possivelmente Mandache à direita, Cano e Al-Khalibari a fazer o duplo pivô. A nível defensivo, há problemas, porque o guarda-redes titular está lesionado, é uma equipa que está um pouco fragilizada, até porque a nível defensivo não tem assim grandes referências sem ser o Saud Abdelhamid. Vai ter muita fragilidade defensiva e não à toa vai ser o jogo mais acessível a Cabo Verde, porque vai ser o jogo onde Cabo Verde vai poder ousar mais, vai poder ter mais bola, vai conseguir atrair essa marcação e quem sabe explorar as costas de uma equipa fragilizada defensivamente. Vai ser o jogo que Cabo Verde pode sonhar em vencer, para quem sabe fazer não só uma campanha muito digna, mas também história e ir direto para os playoffs em sua primeira participação em mundiais. Em suma, temos então um grupo H, onde temos hierarquias bem definidas. Eu diria, a Espanha chega como a clara favorita, o Uruguai vai ser a segunda força deste grupo, é uma equipa muito difícil de bater. Cabo Verde e a Arábia Saudita vão ser as duas equipas que vão duelar por este primeiro lugar, mas são duas equipas que jogam de forma muito diferente. A Arábia Saudita que vai sentir esse jogo mais defensivo, enquanto Cabo Verde é uma equipa muito mais sólida e que vai ter esse conforto muito maior com a bola. Cabo Verde chega com baixas expectativas, mas tem capacidade de fazer no mínimo uma participação muito digna e quem sabe fazer uma história ainda maior do que já fizeram neste Campeonato do Mundo de 2026. Mas a verdade é que se trata de um grupo muito cruel e muito ingrato para uma seleção estreante como Cabo Verde. Então se vocês acreditarem no milagre de Cabo Verde já frente à Espanha no jogo de estreia hoje, deixem nos comentários e aproveito também para pedir que se tiverem gostado deste vídeo, deixem o like, comentem o que quiserem, deem feedback e também estejam a par, porque a seguir este vídeo há também a análise de como jogam as seleções do grupo de Portugal neste Campeonato do Mundo de 2026.